De volta a Londres, microfone Jovem Pan Europa, em discussão, como sempre, o Brexit. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 12:28. Há poucos instantes, um juiz da Escócia barrou um pedido de liminar contra a decisão do primeiro-ministro Boris Johnson de suspender o parlamento a partir do dia 10 de setembro, a grande controvérsia, né, que começou aqui no Reino Unido depois dessa decisão do governo, e essa medida já era esperada mesmo, né? É claro que haverá uma outra decisão da Justiça, algo semelhante quando a gente tem aí uma decisão do STF por um ministro apenas, e depois vai para o plenário, algo semelhante vai acontecer aqui também no Reino Unido na semana que vem, mas a expectativa é que essa suspensão do Brexit, ou melhor dizendo, do parlamento, continue como o primeiro-ministro determinou. O governo britânico, enquanto isso, quer acelerar as negociações com a Europa para evitar uma separação sem acordo do continente em 31 de outubro, sem acordo do bloco europeu. Pelo menos é essa a mensagem que o primeiro-ministro Boris Johnson transmite para a população local diante da histeria dos últimos dias por causa, como eu falei, dessa decisão do primeiro-ministro de suspender o parlamento. Boris Johnson determinou que integrantes de seu gabinete acelerem as reuniões com Bruxelas para tentar encontrar uma solução. A fronteira entre as Irlandas segue como a principal fonte de impasse e os europeus insistem que cabe a Johnson, aos britânicos, né, apresentarem uma alternativa. Enquanto isso, a oposição aqui no Reino Unido também se articula para tentar enquadrar o primeiro-ministro. Nos poucos dias de sessões parlamentares que restam, o plano A é tentar passar uma lei na semana que vem que obrigue o governo a suspender o Brexit, na verdade, a adiar a separação que está prevista para o dia 31 de outubro, se um acordo não for encontrado até lá com os europeus. Os cálculos dos políticos locais indicam que até 40 parlamentares conservadores estariam dispostos a votar contra o próprio governo. Mas também é fato que existem dissidentes do lado trabalhista, ou seja, aqueles que apoiam o Brexit mesmo sem acordo e que estão na oposição. Dessa forma, é difícil prever se o plano oposicionista irá funcionar ou não. As atividades na Câmara dos Comuns serão retomadas na próxima terça-feira e a Europa segue acompanhando os desdobramentos, meio entorpecida com a bola de neve que essa história toda se tornou. Tiago. Certo, Ulisses Neto, que volta ao longo da programação da Jovem Pan falando sobre o Brexit. Até já, Ulisses. O Bruno, só para comentar das manchetes. Diga, Bruno. Só para contextualizar, essa decisão do Boris Johnson foi baseada em basicamente 2 pontos. Havia um movimento que não era segredo dentro do parlamento britânico para tentar passar uma legislação que dificultaria um Brexit sem acordo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também havia um movimento por parte dos adversários do Boris Johnson dentro do parlamento para que o Boris Johnson, para se convocar novas eleições, para que o Boris Johnson não seguisse no comando do país e o Brexit fosse aprovado antes disso. Então foi contra essas duas posturas aí dentro do parlamento que o Boris Johnson, a partir dessas duas posturas dentro do parlamento, que o Boris Johnson e sua equipe decidiram prorrogar ou adiar, melhor dizendo, o início da retomada das atividades do parlamento, aumentando aí o recesso parlamentar. E também um ponto importante que eu queria deixar aqui para quem se interessa por política inglesa: existe um membro da equipe do Boris Johnson chamado Dominic Cummings. Esse Dominic Cummings é um gênio da estratégia política e ele foi fundamental na campanha para o Brexit. Há um filme com ele muito bom, chamado Brexit, com o Benedict Cumberbatch, grande ator inglês, e ali o filme, embora faça caricatura do próprio Boris Johnson e de outras figuras importantes do Partido Conservador, mas o filme mostra a genialidade de Dominic Cummings. Eu recomendo.